Olá, queridos amigos, queridos irmãos, estamos aqui começando agora uma nova devocional chamando Café com Eclesiastes. E queremos que vai ser uma bênção muito grande estudarmos esse livro precioso e nós vamos aprender muito. E hoje nós vamos ter apenas uma introdução e amanhã vamos então começar realmente o livro de Eclesiastes, começar pelo capítulo 1. Mas hoje eu quero conversar com vocês um pouquinho sobre esse livro, um livro precioso que a Bíblia nos dá. E esse livro nos ensina muitas lições importantíssimas com respeito ao propósito da vida. Quero que você acompanhe comigo, pegue a sua caneta, o seu caderno, a sua Bíblia, e você pode então estar se preparando para estar anotando alguns temas, algumas frases, algumas lições importantes que nós estamos aqui aplicando neste dia de hoje. Sejam bem-vindos para esse encontro nosso, que Deus venha nos abençoar de uma forma maravilhosa. Vamos ter uma breve oração para que Deus nos dê realmente clareza e entendimento nesse estudo. Pai querido, nós agradecemos por este novo dia, agradecemos pelo privilégio que temos de estar na Tua presença e abrir a Tua palavra e estudar mais este livro. Que o Senhor nos dê clareza, nos dê entendimento, que Teu Espírito Santo ilumine nossas mentes e que seja mais que um estudo, seja prática em nossa vida. Nós Te louvamos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Livros Eclesiastes está depois de Provérbios, faz parte do grupo dos livros poéticos da Bíblia. O livro de Eclesiastes, o autor, nós sabemos que é Salomão, filho de Davi, o rei Salomão, e está datado entre 935 anos antes de Cristo, foi escrito o livro de Eclesiastes. E nós temos esse título, Eclesiastes. O que significa esse nome, né? Interessante. Em hebraico, esse nome é Kohelet, que significa aquele que convoca uma assembleia. E a ela ele se dirige. Ou ainda, eclesiástico, pregador. Interessante que a palavra igreja vem também eclésia, de congregação. Então, resumindo aqui, Eclesiastes quer dizer aquele que convoca uma assembleia, uma reunião, e a esta assembleia, a esta reunião, ele se dirige. Por isso que Salomão se coloca como pregador. Ele é o pregador, ele que está transmitindo realmente lições de vida importantíssimas. E nós temos aqui então a mensagem do livro dividida em três partes. Primeiro, ao, ao olhar para a vida, com os seus ciclos que nós vivemos, aparentemente aleatórios, né? E paradoxos assim, vamos dizer, inexplicáveis, não tem como explicar certas coisas que nos acontecem. Mas pode-se concluir que tudo é fútil, que tudo é vaidade, uma vez que é impossível discernir qualquer propósito da ordem dos acontecimentos. Não tem como. Por isso que ele vai falar muito sobre tudo é vaidade, 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 diz o pregador, né, e tal. E nós vamos falar um pouquinho o que quer dizer sobre essa questão da vaidade a partir de amanhã. A segunda parte que nós queremos compartilhar é que, apesar disso, também o homem deve é, desfrutar da sua vida, aproveitar a sua vida ao máximo, mas ciente de que esta vida que nós vivemos, ela é um presente de Deus, é um dom de Deus para todos nós. O homem sábio, a terceira parte, viverá em obediência a Deus, reconhecendo que, vamos dizer assim, reconhecendo que por fim, Deus julgará todos os homens. Encontramos no capítulo 3 em diante. E dentre os versículos citados com frequência, nós temos o capítulo 1, versículo 2, que proveito tem o homem de todo o seu trabalho com que se fadiga do sol. Esse aqui está sempre, é um texto muito citado, com várias vezes. Também temos capítulo 4, versículo 12, né? Parte, se alguém quiser prevalecer contra um, dois lhe resistirão. Isso aqui é citado também algumas vezes. No capítulo 11, nós encontramos também aqui, no versículo 1, lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás.
capítulo 12, versículo 1, lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos, o qual dirás, não tenho neles prazer, e assim por diante. Mas nessa introdução que nós estamos dando hoje ao livro de Eclesiastes, quando Salomão foi coroado rei, a única coisa que ele pediu a Deus: Senhor, eu quero sabedoria. Não quero riqueza, mas eu quero sabedoria, eu quero entendimento. Quando você encontra lá em 2 Crônicas, capítulo 1, versículo 7 a 12, ele está fazendo esta oração, esse pedido a Deus: me dê sabedoria. E realmente Deus deu sabedoria a ele, e ele se tornou então o homem mais sábio do mundo. E diz que não houve nem haverá homem com tão grande sabedoria quanto Salomão. 1 Reis 4, 29 a 34 dá uma lista do que, como foi essa sabedoria de Salomão. Então nós vemos que Salomão, ele estudou, ele conhecia de tudo que você pode imaginar, ele tinha conhecimento. Ele compôs 3.000 provérbios, ele compôs 1.005 cânticos, ele discorre sobre botânica, isto é, ele conhecia desde o cedro do Líbano até o musgo, aquilo que nasce no muro, sabe, quando ele está úmido. Então, ele descreve sobre isso. Ele tinha entendimento desde as grandes árvores e até o musgo, ele tinha entendimento, ele sabia, ele tinha discorrer sobre isso. Falou também sobre os animais, ele conhecia muito bem a parte dos animais, das aves, dos répteis, dos peixes. Isso Miller descreve sobre isso em 1 Reis 4, 29 e 34, e vai falar sobre isso, do conhecimento que ele tinha em todas as coisas. Interessante que de todos os povos vinha gente para ouvir a sabedoria de Salomão, para ouvir o pregador. Então o povo das nações se encantava em ver tal homem com tanta sabedoria falar grandes coisas. E aquilo enchia o coração deles. Mas com todo esse conhecimento que Salomão tinha, ele não teve cuidado de seguir os seus próprios conselhos que ele tanto descreve nesse livro. E ele começou a perder as forças, ele começou a se inclinar às coisas materiais, ele se começou a inclinar aos deuses das mulheres que ele trouxe para junto de si. E no final dos seus dias, nós vamos ver Salomão lembrando das suas atitudes com humildade e arrependimento. Por isso que ele começa a escrever: tudo é vaidade, tudo é muito fútil. Mas ele discorrendo, ele chega a cair da graça de Deus, ele se desvia do caminho do Senhor, e nos seus últimos dias, então, ele lembra das suas atitudes, ele com o coração quebrantado, humilde, ele se arrepende. E ele fez então um balanço da sua vida, a fim de poupar aqueles futuros leitores deste livro, poupar da amargura, de aprender pela própria experiência que de longe longe de Deus, que longe de Deus tudo é vazio, tudo é sem graça, tudo não faz sentido, tudo é vaidade, bolinha de sabão. É interessante que eu gosto de brincar com a minha netinha de bolinha de sabão, né? E a bolinha de sabão é uma brincadeira que a gente faz desde criança. Todos vocês já fizeram. Pega um copo, põe um pouco de água com detergente ou sabão, faz aquela espuma ali, e com a canudo a gente assopra e as bolinhas saem, né? De vários tamanhos, pequenininhas, grandes, mas elas saem multicoloridas, são lindas, né? E a minha netinha fica encantada, mas de repente elas vão estourando todas e tem um breve momento. Em alguns segundos só, elas logo se estouram, se acabam. Bolinha de sabão. Isto é vazio, muito bonito, mas de repente tudo se desfaz. Apesar de alguns apontarem assim um tom de pessimismo e melancolia no livro de Eclesiastes, quando se faz a leitura, não devemos então concluir que
o único capítulo que vale a pena para ser lido ou colocado em prática seja o último, no qual Salomão apresenta suas conclusões. Não, você não pode descartar todo o livro e achar que só o último livro é o capítulo 12, lembra do teu Criador, no dia da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos quais dirás não ter neles prazer. Não, todo o livro é para ser estudado. E você vai entender realmente o pensamento de Salomão em toda a sua trajetória de vida. No fim, tudo que ele tinha da sua riqueza não era nada diante das grandezas de Deus. Então, Salomão, ele fez uma abordagem muito honesta da sua relação com a sua própria vida, com a existência humana. E quando nós notamos aqui que todas as suas observações sobre a futilidade das coisas têm um propósito, que é nos levar a buscar a realização e a fidelidade em Deus. Sem isso, nada somos. Então, esse é o propósito, essa abordagem principal, quando temos a observar nas entrelinhas do estudo de Eclesiastes, nós, ao olhar sobre a futilidade da vida, das coisas, mas tudo tem um propósito. Para que isso está revelado aqui na Bíblia? Para que nós possamos ser levados a buscar a realização e a felicidade em Deus, não nas coisas materiais, não na nossa sabedoria, no nosso conhecimento. E o rei Salomão, infelizmente, não almejou seguir em frente adiante, mas ele cedeu às mulheres que ele trouxe para junto de si. Ele trouxe, chegou a trazer os próprios ídolos dessas mulheres das nações pagãs para dentro do templo que ele havia construído ao Senhor. E aí foi a sua queda. Então, o rei Salomão não almejou destruir a nossa esperança, de achar que nada vale a pena. Não, não é isso que ele está querendo dizer. Mas ele está mostrando nesse livro de Eclesiastes, nos dirigindo para aquele que pode verdadeiramente tornar a nossa existência realidade, com sentido, com propósito, e mesmo diante da dor, que dá um significado à nossa vida. Eu não tenho resposta para todas as coisas, para os porquês da vida, mas eu sei que todas essas coisas que nós passamos nessa existência têm um propósito para nos ensinar, para nos disciplinar, para nos levar mais perto de Deus. E Salomão, então, interessante que ele afirmou o valor do conhecimento, sim, ele afirmou muito isso. Ele afirmou também dos relacionamentos, como é importante se relacionar. Ele falou muito sobre o trabalho, do prazer de viver a vida, nos enfatizou que cada uma das coisas deve ter o seu devido lugar, que tudo tem o seu tempo determinado, tudo tem um propósito de Deus, tudo que é temporal, tudo que é passageiro, deve ser considerado, então, à luz daquele que é eterno, não nas coisas aqui da terra. Mas por isso que muitas vezes as pessoas se frustram com elas mesmas, se frustram com a vida, se frustram com a situação que está vivendo ao redor, porque ele não está com o seu pensamento firmado em Cristo, em Deus, mas ele está voltado para as coisas. E Salomão, então, ele tenta descrever isso, que nós não podemos estar firmando nessas coisas, porque tudo é vaidade, tudo se acaba, tudo se destrói, mas nos leva a ter realmente a realização daquilo que é passageiro, realmente ter significado considerado à luz daquilo que é eterno, aquilo que é de Deus. Amém? Então, nesses devocionais que vamos ter pela frente, do livro de Eclesiastes, iremos aprender sobre a vida, o sentido da vida. E muitas pessoas fazem aquela pergunta, né? De onde eu vim, por que estou aqui, para onde vou? E a Bíblia tem respostas para essas perguntas, sim. E no decorrer do livro de Eclesiastes, nós vamos entrar bem mais profundamente sobre esses temas da vida, do sentido da vida. Então, ouvir as advertências que o rei Salomão faz, as predições terríveis
comprometer-se a lembrar do Criador agora, nesse tempo, não lá na frente, quando já estivermos já morrendo. Não, a lembrar do nosso Criador em todo o tempo. Por isso que ele dá esse conselho: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. Não é quando você estiver já idoso, mas comece agora a viver a vida com propósito diante do Criador, sabendo que todas as coisas ele faz no seu tempo e nada está errado, nada está longe do propósito de Deus. Ele tem um propósito nessa vida e ele nos ensina com nossos erros também. Então, eu quero que você entenda isso, que você não pode começar a achar que a sua vida não tem sentido e mais adiante só lembrar-se do Criador, das coisas do Senhor. Não, não faça isso. O esboço do livro de Eclesiastes, o esboço que eu falo, o conteúdo, né, o resumo do livro de Eclesiastes, em Eclesiastes nós vemos que certos caminhos levam ao vazio. Ele vai descrever sobre isso, nós vamos pensar sobre essas coisas, que certos caminhos levam ao vazio, sem sentido. Este livro também de Eclesiastes aqui que nós temos, nos ajuda a descobrir qual o verdadeiro propósito da vida. Então, ter tal sabedoria disso nos pode poupar do vazio que resulta de uma existência sem Deus. Todo homem que está apegado às coisas materiais, ele só olha o que está ao seu redor, não tem visão do futuro, da vida com Deus, é uma vida fútil, uma vida sem sentido, uma vida, uma existência sem Deus. Jesus fala que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, não é verdade? Então Salomão ensinou que as pessoas não encontrarão significado na vida por meio de ter o conhecimento, por ter feito uma certa faculdade, por ter dinheiro, por ter posses, por ter carro do ano, por ter poder, por ter prazer nas coisas, ou um bom trabalho, ou ter muita popularidade, ser muito bem conhecida pelas pessoas. Isso não faz sentido, porque a verdadeira satisfação que Salomão começa a descrever vem do conhecimento, que é o que nós estamos fazendo aqui, é parte do propósito de Deus para nossas vidas. E tudo que nós vivemos é uma lição de vida para nós. Por isso que eu não estou ansioso pelas coisas, por isso que eu não estou reclamando dos problemas, mas eu entendo que em cada situação da minha vida, Deus está no controle. Deus está trabalhando. E a Bíblia fala que todos os nossos dias estão determinados, estão escritos. O dia de amanhã Deus já sabe da minha vida. Então cabe a mim o administrar o agora. O único momento que eu posso administrar é esse aqui, é o tempo presente. Que o ontem já foi, o amanhã também já foi. Por isso que Salomão fala que Deus vai fazer renovar o que se passou no livro de Eclesiastes, capítulo 3. Vai renovar tudo o que se passou. Isso que Deus faz com a gente. Então, a verdadeira satisfação, meu querido, vem do conhecimento que o que estamos fazendo hoje faz parte do propósito de Deus para nós. Então, louve a Deus. Mesmo que eu fique cometido uma certa enfermidade, eu sei que com isso Deus está me ensinando. E se Deus me quiser levar, amém. Eu pertenço a Ele. Eu sou cidadão do céu. Amém? Então não fique ansioso, não fique reclamando da situação que estamos vivendo hoje. Mas dê graças a Deus por você estar vivendo este momento. Nós estamos vivendo tempos difíceis, tempos de crise, tempos de pandemia. Né? Nós estamos assustados também, claro, nós somos humanos. Mas nós que somos o Senhor, nós que temos a palavra de Deus conosco, nós podemos ter a convicção de que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Amém? Esse é um livro, o livro de Eclesiastes, que pode nos ajudar a nos aproximar de Deus e não sermos dominados pela obsessão de poder,
pela obsessão de aprovação das pessoas, ou a obsessão de ter muito dinheiro, ter fama, sucesso. Não, não é isso. E queremos que nesses dias que vamos ter pela frente, Café com Eclesiastes, o Senhor venha falar profundamente em nossa vida. Para Salomão, tudo era um vazio, tudo era vaidade, tudo era bolinha de sabão. Até que ele entendeu, compreendeu o significado da vida. Talvez hoje você esteja olhando para alguma situação na sua vida, você está, mas vale a pena essa vida? Outro tem ou não tenho, né? Eu queria tanto ter, não posso. Se contente com as coisas que você tem. Eu gosto de viver a simplicidade, né? Eu não busco riqueza, não busco fama, não estou nem para títulos, mas o que eu quero é ter meu coração sendo agradável a Deus. Eu quero buscar o Senhor. Eu quero estar entregando minha vida diariamente ao Senhor. E com isso eu vou receber as suas bênçãos. Promessa de vida plena. Aí vale a pena viver essa vida. Quantas pessoas cometem suicídio? Por quê? Porque querem viver, mas não tem como viver. Não sabe como administrar a sua vida. O desespero leva à sua própria destruição. Mas também há caminho que parece direito ao homem, mas no final é o caminho de morte, como diz Salomão em Provérbios. Então que você possa aprender a conviver com o que você tem, com a sua existência, com a sua família, com o seu lar, com o simples, com pouco ou com muito, mas aprender que vale a pena viver a vida na presença do Senhor. E para terminar, eu quero discorrer aqui que os principais temas do livro de Eclesiastes falam sobre a busca do conhecimento, a busca da felicidade e tal, e ele vai descobrindo que como, o que é essa, o que leva realmente a essa busca. Há outro tema também, um mega tema que falando sobre o vazio, né, que é essa questão da vaidade, será que vale a pena essa vida ou não, né? Ele vai tratar esse tema. Outro tema também é o tempo, né? A questão do tempo que vivemos. E no capítulo 3, bem conhecido, tudo tem o seu tempo determinado, né? Tempo para todas as coisas. Outro tema também principal aqui, outro tema no livro de Eclesiastes, é sobre trabalho, não é? Sobre trabalhar, que é importante, não é? Mas que adianta a pessoa trabalhar, trabalhar, trabalhar e não usufruir daquilo que ele tanto trabalha. Outra questão é a morte. Ele entra nessa questão trabalhando sobre o que é a morte. E também ele vai falar sobre sabedoria. O que é a verdadeira sabedoria? Que você possa, então, nesses dias que virão pela frente, usufruir desses temas principais, aprender no livro de Eclesiastes grandes lições para a sua vida. Vale a pena estudar Eclesiastes. Quero que você seja bem-vindo e seja abençoado nesses estudos que virão pela frente. Que Deus abençoe, um bom dia para você e até amanhã, nosso encontro, começando o primeiro capítulo de Eclesiastes. Amém? Deus abençoe, um grande abraço.